Olá de novo. Esse é o segundo vídeo do workshop de práticas humanizadoras através do teatro, sendo realizado online através da Lei Emergencial Aldir Blanc em 2020, através do edital da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Como continuação, né, do vídeo anterior, do primeiro vídeo, em que eu tento explicar num tempo muito conciso todas as nuances, todas as influências e todos os objetivos que a gente tenta ter, e é claro, né, muito atento às condições, né, por que se justifica esse tipo de trabalho no contexto em que a gente está. Agora eu vou tentar aqui ir para uma parte mais prática. Um projeto que é feito essencialmente de forma presencial, em que a gente fala dando exemplos, em que a gente exemplifica através do corpo, que a gente corporiza ali através da voz, do impulso e tal. Ele, em caráter virtual, online, como é o nosso, ele toma o formato de um relato, né? Então, mas espero que esse relato ele possa sim contribuir na diversificação e no aumento do nosso arsenal de recursos teatrais para que a gente possa continuar com amor esse negócio, né? Então, eu falei que a gente ia fazer isso sobre todos os setores, né, em que a gente trabalha. É claro que vai ter que ser algo aqui também, né, adaptado. Por quê? A gente coloca, eu vou colocar em termos de frequência, né, que aí eu acho que fica melhor. Porque a gente, quase sempre o trabalho é solicitado, né, para prefeituras, e aí entre as secretarias, né, existem algumas pedras, geralmente é de cultura, geralmente de cultura está atrelada a alguma outra secretaria, porque a gente atende muitas cidades pequenas. Às vezes a Secretaria de Assistência Social tem a divisão de cultura, às vezes na Secretaria de Educação, às vezes na de Turismo, e enfim. E aí a gente vê que isso é muito diversificado e geralmente são pessoas que solicitam, né? São pessoas dentro de uma instituição, raramente o conteúdo, essa investigação, esse autoconhecimento, né? Essas propostas de autoconhecimento quase nunca estão dentro de uma grade programática feita, já pensada, uma coisa mais estruturada de muitos anos. Não, quase sempre é algo complementar, quando não totalmente solto, aleatoriamente. O que nos cabe? Tentar linkar o máximo a realidade, viu? Através desses exercícios, né? Então, começando pela área de educação. E aí eu vou pegar o nosso principal exemplo das escolas, que eu já citei muito, aproveitar que, né, já estamos um pouco nas escolas. O que acontece? Existem vários jogos, várias dinâmicas que a gente pode fazer. Com relação ao formato do projeto, isso aqui não é exatamente uma receita, né, mas é uma indicação de como, né, isso pode funcionar. Nós propomos, né, geralmente as secretarias de educação, né, para que se une ou todo o setor público, né, educacional, ou também público e privado, se possível, uma capacitação para um workshop ou para uma oficina ou para um encontro mesmo ali de experiência com todos os educadores. Essa é uma faceta do trabalho, porque ali você trabalha na cidade, você potencializa ações complementares que podem ser, por exemplo,
um cinema móvel. Eu estou falando não, fora do teatro, né? Esse projeto de práticas humanizadoras através do teatro fortalece os vínculos, fortalece ali as amizades e tudo mais, o, o relacionamento, né, profissional também e tal, e até pessoas que não se conhecem ou que não se conhecem como acabaram se conhecendo depois de uma aula de teatro. Isso aí não só o que a linguagem teatral pode fazer ali pela educação, mas por gerar conhecimento sobre o outro, por gerar empatia, por gerar conexão, elo e tudo mais, faz com que outras linguagens também sejam utilizadas para potencializar o desenvolvimento humano dentro de qualquer setor, quanto mais a educação. Então a gente vê que desses projetos, quando a gente coloca, né, de práticas humanizadoras através do teatro, não só o teatro é resultado de tudo isso. Então várias outras ações, seja de dança, seja de circo, muito de literatura, a gente tem muito como resultado pequenos projetos, iniciativas, ações, né, de fomento à literatura, depois de oficinas ou de projetos curtos ou longos de teatro, de fotografia via celular, que é um mecanismo que hoje quase todo mundo tem, de cinema, claro, né? Então, o teatro, por ser essa linguagem que engloba tantas outras, também acaba por ser ponte para que as pessoas se encontram mesmo fora do próprio teatro, né? E então, quando fazemos assim, a gente acha que tende a ter resultados mais significantes no médio e no longo prazo, né? Embora no longo prazo nem sei se chegamos a um ponto em que a gente possa avaliar algo a longo prazo, né? Eu creio que não. Mas pelo menos a médio prazo dá para se ter uma perspectiva. E, e aí, nesse formato, já é um pouco mais complicado fazer com os alunos, né? Então fazemos geralmente com os educadores, e todos, e quando a gente chama de educador, é uma mania mesmo, né? É porque são todos os envolvidos ali na educação das pessoas, são todos os funcionários, os colaboradores e tudo mais, todo mundo que está no colégio, que não seja, né, os discentes, né? Que não seja ali quem está sendo assistido ou formado, né, ou auxiliado em qualquer das esferas. E e uma outra forma de realizar esse projeto, sim, é pelas escolas. Então, quando a gente faz geralmente com as escolas, há uma possibilidade maior de se fazer com professores que também têm uma capacidade maior de multiplicar essas práticas, que compartilham o mesmo ambiente, muitas vezes a mesma grade, os mesmos equipamentos, o mesmo espaço para se realizar. Então, ali de uma maneira mais, né, enfim, mais específica ali, né, nessa escola ou naquela outra, há sim, né, uma potencialização da capacidade de continuação dessas atividades, dessas dinâmicas, se fazemos sim entre os professores de uma determinada escola. Então tem essa questão da estrutura, né, dessa questão, vamos dizer, logística, né, de que entre professores da mesma escola, o mesmo espaço, o mesmo equipamento ali para as dinâmicas de teatro, às vezes até o mesmo horário, capacidade de se ter, né, o pessoal da coordenação, da direção, que estão ali, né, todos sob a mesma égide, fica muito mais fácil de dar, sim, essa continuidade, e também abre a possibilidade de realizar daquela maneira casada, né? Que é o workshop de práticas humanizadoras ali com todas as pessoas envolvidas, desde, enfim, se tem, né, psicólogos, se não tem, todos os professores, obviamente, pedagogos, supervisores, o pessoal todo, né, que trabalha enfim, na limpeza, o pessoal que trabalha, que está em contato com eles, né, na cantina, na administração, na diretoria,
né? Isso é muito importante. Enfim, estou tentando aqui imaginar todos, porque, né, a gente já teve até o moço que entregava foi uma participação muito feliz. Um moço que entregava as verduras, né, era através de um projeto lá para uma associação. Ele entrou, participou e disso resultou, enfim, inúmeros outros projetos, né? E também tem ainda na educação de realizar apenas com os alunos as práticas humanizadoras através do teatro. Isso geralmente vem já formatado um pouco, né? Pelo menos na visão das escolas que pedem o projeto, de que essas aulas, essas dinâmicas de teatro e tudo mais, elas venham fortalecer algumas lutas específicas ou até alguns projetos específicos, por exemplo, de combate ao bullying. Então, uma coisa muito pontual, uma coisa com pouco adentramento no cotidiano e com alguns alunos, né, até com uma percepção de quase que um evento comemorativo, né? Então, mas nisso a gente faz o melhor, né? Nesse tempo, nessas que a gente faz um projeto que dali se vê e todos vão ver. Foi, calma aí, isso aqui pode ajudar a gente muito para expandir, né, sobre outras questões e tal, sejam mesmo, né, comportamentais, pedagógicas, emocionais, tudo que está envolvido ali no ambiente escolar, que é um dos mais intensos do planeta Terra, né? E aí, nesses três formatos na educação, ou seja, se a gente tenta fazer de uma forma mais global no município ou em uma região, com pessoas de diferentes escolas participando, é um formato. O outro é de uma escola específica com vários professores e com os alunos. Os professores que fizeram participam da oficina com os alunos também, para eles verem quais as ferramentas que eles têm, quais os jogos que eles têm ali para utilizar, quais as adaptações eles já podem ali experimentar, perguntar, argumentar, caso ainda não haja, né, uma segurança plena e tudo mais sobre a aplicação desses jogos, né? E também o terceiro formato é somente com os alunos, né? E como eu disse, um pouco mais difícil de por eles mesmos calcar ali uma continuidade, algo mais garantido institucionalmente, pelo menos dentro da escola, e assim, por isso, né, mais contínuo. E aí, o que acontece? Todos os exercícios de teatro, claro, né, aqui, né, no formato de relato, a gente utiliza muito ali, né, com os educadores, os exercícios. Olha, vou até ver aqui. Se alguém tiver esse livro, né, ou tiver como ver, ou, né, pedir emprestado, 200 exercícios de jogos para o ator e para o não ator, com vontade de dizer algo através do teatro. Esse livro é do Augusto Boal. Sim, ele explica um pouco sobre cada exercício, mas num contexto bastante restrito, e dá você imagina que 200 exercícios e jogos, e isso aí se transforma em 5.000 jogos, tranquilamente. Às vezes em 2 aulas você tem ali 5.000 possibilidades em cima de uma proposta de exercício, né? Então, para os educadores, eu acho esse livro ele bastante reto, específico, e por isso ele é mais esclarecedor, porque os educadores eles já têm a gama ali de problemas que eles enfrentam, da percepção de mundo, das relações, do poder que eles têm, o poder e da possibilidade, que, né, nesse caso são coisas diferentes, né, as possibilidades e as limitações que eles têm dentro do trabalho. Então é um livro receitável assim de cara por conta disso, porque ele já tem um universo, né, ali já anterior, que permite
enfim, N variantes para cada proposta colocada aqui pelo livro. E quanto aos exercícios, assim, que eu mais sinto, os exercícios de aquecimento vão ali, né? Desde o aquecimento vocal, de todos cantarem, né? Uma nota até todos se juntarem uma sem determinar quem está sendo seguido, quem está seguindo quem está seguindo quem, até que se tenha apenas uma entonação contínua e harmoniosa entre todos que estão ali ouvindo. Tem um que eu duvidei muito, mas eu tive que me render também a um exercício, que é de você falar só as vogais do seu nome, por exemplo, numa roda e todos ao mesmo tempo, enquanto batem com o pé, cada pé uma vogal, por exemplo. Tem o hipnotismo colombiano, que é um exercício muito bom de concentração, de confiança, mas também de uma percepção própria. Não é necessariamente uma diminuída na autoestima, mas um sacode de realidade de quão bicho insignificante nós somos, inclusive diante das nossas emoções, né? Que às vezes uma história, uma vontade, um plano que você faz há anos é derrubado por uma emoção que você foi tomado de abrupto e que é uma emoção externa que, né, você nem é sua, você se apropriou dela e de alguma forma ela mexeu, desestruturou tudo que era seu, né? Toda vez que for para uma parte assim, sem o exercício, fica uma coisa muito estranha, né? Parece uma coisa meio comercial, como o pessoal pejorativamente hoje, né? Cita várias atividades novas que trabalham com isso. E o que a gente tem, né, assim, desse entendimento sobre o exercício do hipnotismo colombiano? É que você coloca, ao colocar-se, que é a dinâmica do exercício, o olhar no centro da palma da mão do outro, uma distância muito curta, né, 4 dedos que seja, sabe? E confiar ao seu colega. E é uma forma de entrega e uma forma de assistir o tempo todo, que é o fenômeno teatral, Glória, o tempo todo o acontecimento. Você enxerga você atuando, o outro atuando, e você se ouve, e você, enfim, está acontecendo teatralmente, e você se vê numa situação que você tem que confiar no outro, em que você tem que confiar no seu corpo, que é um pouco traiçoeiro, né? Confiar no próprio corpo, às vezes, enfim, está enferrujado, tomando sustos e tudo mais, de você confiar nessa relação, né? E nisso você também fica, enfim, com um cardápio enorme para identificar inúmeras coisas. Então, se nesse exercício do hipnotismo colombiano você coloca, né, por exemplo, enfim, a pessoa tem que se guiar, né, pela palma da sua mão, e você vai levando. É claro que eu estou falando, né, de uma maneira muito resumida e superficial aqui. E você vai levando e a pessoa de alguma forma começa a brincar, ou é tomado, né, por uma certa indiferença. Olha, eu tenho um poder aqui, e começa a andar rápido, brincar. Isso gera uma reação. Então tem pessoas que vão ter ali o aspecto de vingança, ou pessoas que falam, nossa, agora que ele me fez ficar ali andando, rastejando, fazendo coisa e tal, eu vou retribuir. Isso aí diz muito sobre as relações, e sempre, depois de um jogo de teatro, gente, depois de uma dinâmica assim, parar para conversar com as pessoas sobre é espetacular. Ninguém está armado para o que fez durante um jogo teatral, porque ali está todo mundo fora da realidade, a realidade que dá todas as estruturas para ver a gente exerce os julgamentos, as cobranças, e daí os medos, os traumas, os automatismos, os escudos, né, e tudo mais. E ali, então, quando você fala assim,
foi, você agiu com o outro, você se vingou ou você sentiu, calma, é assim que é o exercício? Aí a gente está falando, né, no contexto da educação, então ele pode responder mil coisas. Olha, eu achei que era mais devagar, né, mas já que ele fez daquele jeito, eu fiz também. E aí, num próximo jogo, você já coloca sobre, poxa, como é que esse processo se dá então com os jovens, com os adolescentes ali? O que, que pode estar sendo essa atitude lá no reflexo deles que a gente tem um poder aqui de observar e capacitar? E aí temos um leque enorme de exercícios, de práticas e tudo mais. Então eu sempre, é claro que é uma coisa que não é uma regra, mas eu sempre tento uma dimensão. É como se dividisse ali nessa primeira parte do projeto, né, de práticas humanizadoras através do teatro, uma parte de autodescoberta, não, primeiro, uma parte de funcionalidade. Infelizmente, isso aí é por tentativa, 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 até a gente se adaptar e ver, é melhor a gente dar uma segurança funcional para isso que eles estão, primeiro para que eles se abram. A gente pode estar errado, mas é o formato atual, né, da nossa proposta, por enxergar que assim temos mais resultados, sabe? E resultados que eu digo na questão mesmo humana de relacionamento, de se continuar a ter ideia, a vontade de iniciativas que promovam esse diálogo, sabe? E, e aí, essa questão funcional né, como aqui no caso dos profissionais da educação, então, estão ali, né, pensando, falou, olha, calma aí, então isso aqui eu vou poder usar com todo o conhecimento que ele já tem, com toda a prática que ele já tem, com toda a sensibilidade que ele já tem, então ele já sabe como vai usar isso, né? E aí, então aí depois sobre uma questão pessoal, porque aí enfim, dá uma impressão, uma espécie de cumplicidade, sabe, entre os participantes. E aí eu acho que abre-se para as criações, para o convívio, e a gente pelo menos vê, né, ou percebe de fora que são propostas mais completas para se a gente quer mesmo fortalecer o diálogo e tudo mais. E criar situações, né, que os jogos de teatro nesse contexto não tem outra coisa senão criar relações, situações que vão aumentar a sua percepção de humanidade, sua percepção de compreensão, de perdão, entender até a superioridade que se há no perdão, em perdoar, né? Se esse é um aspecto de cumplicidade, de tolerância, né? Enfim, em todos esses outros aspectos, né? E aí eu, né, colocando essa primeira parte, peguei isso, né, sobre educação, então levando para o esporte esse como, né, esse projeto ele pode ser aqui relatado de uma forma que possa ajudar a quem assistir, né? No caso do esporte já e se confunde também muito com empresas, né? E já confunde-se também com a questão da educação, da assistência social, de vários, né? Mas a gente já sente, por quê? Eu estou falando no esporte, no alto rendimento, por exemplo, quando a gente faz em clube, as demandas são sempre diferentes. Se a demanda vem do departamento administrativo, se a demanda vem das comissões técnicas, se a demanda vem dos próprios atletas, a demanda a que me refiro olha, a gente quer fazer esse projeto, vamos fazer aula de teatro, poxa, não sei, mas vamos e tal, imaginando como os atletas pedem, né? E quando a gente trabalha principalmente ali, né, nas categorias de base. Ou do psicossocial, que já é um departamento mais ligado ali ao desenvolvimento humano, né, geralmente, né, com pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, entre outros profissionais, tudo mais, né, nutrólogos, todo o pessoal também, né, tá envolvido, independente do departamento,
está envolvido ali na formação dos atletas. Então, se nós vamos para um clube, por exemplo, então já são pessoas jovens, né, que estão buscando se estão já num clube grande, mesmo numa categoria de base, por exemplo, né, e aí ele, de alguma forma, sim, o ambiente já é muito competitivo. Existem pressões dele para ele mesmo, existem pressões, né, externas, seja do clube, seja, né, da família, seja até dos amigos e tudo mais. E claro, né, expectativas e tudo mais. E também por parte, né, das comissões técnicas existe uma pressão, e uma pressão muito também interna de cobrança, porque, enfim, são profissionais de altíssimo rendimento. Além de ter uma história, precisa, né, manter uma carreira, né, em clubes de linha é uma coisa que é muito difícil, muito complicada, para poucos também, assim como para os atletas, né? Então, se é, por exemplo, uma demanda do departamento psicossocial que já tem toda uma grade, que já tem toda uma proposta que para se trabalhar ali, olha, a gente falou que, enfim, desenvolver essas capacidades cognitivas, capacidades interpessoais dentro, né, desse planejamento tal e tudo. Então você vai fazer uma oficina pensando nisso, né? Mas também há demandas, né, uma demanda mais geral, por exemplo, um coordenador geral fala, olha, aquele trabalho é bom, faz aí, que isso aí vai ajudar a gente, e aí as pessoas de cada setor vão se aproveitando, isso também é muito bom do projeto, né? Então, ali, falei, poxa, até, né, o pessoal da nutrição pode se aproveitar de alguma coisa ali do projeto para levar ali para o dia a dia e tudo mais. Pode ser diretamente das comissões técnicas, né? E às vezes até com demandas muito específicas, já que o teatro tem um aspecto físico que permeia, né, toda a linguagem teatral. E aí, então, até demandas, a gente já teve até demandas de... Falou, olha, o time está tocando um pouco no meio campo, a gente não tá achando escape, não está tendo criação. Que jogo que você tem aí que ajuda isso? Então a gente sempre fala, olha, não temos um que ajuda isso. E a gente tem alguns jogos que vão ajudar a relacionar, mas por intuição, por instinto, por experiência, por teste, ali a gente pode chegar com algumas propostas e ver. E aí quase sempre, a partir dali, as comissões técnicas decidem, falam, olha, poxa, aquilo ali funcionou muito para isso, ali definem e tudo mais e tal, né? Então, nesse contexto, quando a gente faz com as comissões técnicas, também muito semelhante ao que se faz nas escolas, né, que eu expliquei anteriormente, a gente faz com as comissões técnicas essa oficina com esses jogos, com essas técnicas, com essas práticas, né, muitas voltadas ali pro desenvolvimento da percepção espacial, temporal, tanto ali para agilidade, para o cálculo mental, para capacidade de construção coletiva, seja criativa, seja corporal, né? Enfim, criativa, seja, né, cognitiva, seja sensorial, né? Então, trabalhar um universo que deságua um pouco mais no resultado físico disso, não só reflexivo, filosófico, que seja comportamental, embora o nosso objetivo é que isso traga sim algum resultado, alguma modificação, alguma contribuição para a questão comportamental, mas, né, no sentido de desenvolvimento da pessoa, né, que quase sempre são, né, jovens também, né? Tanto, né, hoje muito, né, tanto os membros das comissões técnicas como obviamente os atletas, né? E então vários dos exercícios que eu uso, que existe também, né, que é um exercício em que cada um se posiciona numa roda e cada um tem um número.
Então a gente coloca esse número, vai até o fim, né, ali da oficina, e a gente vai mandando trocar os números instantaneamente, e cada um tem que chegar ao ponto do outro. Então, por exemplo, eu falo 7 e 26. O 7 tem que sair do próprio lugar e o 26 tem que sair do próprio lugar e ocupar o lugar do outro. Então, 26 no lugar do 7, o 7 no lugar do 26. Passando por um lugar comum, depois chegando ao mesmo tempo. E agora, para estabelecer esse tipo, né, uma troca de uma troca, mas que traz sim uma percepção espacial e de reação, né, de reação, reação coletiva, mas enfim, isso acho que isso isso fica para outros exercícios, mas a gente ter atenção nesse primeiro é muito importante, porque ali você identifica mais ou menos como que aquele ambiente pode funcionar melhor, como as pessoas têm seus gatilhos acionados mais facilmente de acordo com o contexto, porque, como eu estou falando, né, do esporte, você pode estar fazendo, por exemplo, e é claro, aqui eu estou usando o exemplo do futebol, né, que é onde a gente desenvolveu muitos projetos. Pode ser um contexto de um clube que está pensando ali no desenvolvimento dos atletas, porque tá bom, ou num clube que está extremamente pressionado porque foi desclassificado e pediu esse projeto como uma forma, porque já tentou tudo e está desesperado, nem necessariamente acredita, mas precisava tentar alguma coisa para o clube ter resultado dentro de campo, nada mais que isso, né? Então pode acontecer de tudo, né? E é assim, então, tipo, quando a gente coloca ali para as comissões técnicas, também coloco exercícios muito, né, assim, construídos espontaneamente, mas sempre atentos ali à questão, à relação. Então, é uma coisa que poxa, que é maravilhoso. O Teatro Fórum no Augusto Boal, né, faz parte do Teatro do Oprimido. Ele é adaptado para determinados contextos, traz uma contribuição gigantesca ali para a reflexão pessoal, né? Então, você criar situações ali em que acontecem mesmo, desde uma discussão por conta de horário, ou porque um atleta não está indo bem na escola, porque ainda muitos estudam, ou porque não está se alimentando bem, ou por qualquer tipo de coisa na relação entre eles e tudo mais e tal. E aí ele pode colocar essas situações no palco e a própria plateia, que no caso são os outros participantes da oficina, interferir, né, tomar o lugar do outro e falar, olha, aqui eu faço assim, já aconteceu isso e tal. Então ele vai e toma o lugar do ator